Boa noite. Cara, hoje o nosso tema é testemunho. Por quê? Diante de um ano tão atípico, como nós já cansamos de ouvir nos últimos 9 meses da nossa vida, nós queremos celebrar aquilo que Deus fez em meio às dificuldades, em meio a tanta perda, seja ela sentimental, emocional ou financeira, física, que seja de alguma forma. Nós queremos aqui aquecer a tua fé, aquecer aquilo que Deus ainda pode fazer, como a Cíntia disse aqui na abertura. Eu tenho muita gratidão a Deus, e eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E que bom que você está aqui conosco, que bom que você de casa está conectado aí, seja muito bem-vindo. Eu estou com muita expectativa daquilo que Deus já está fazendo aqui. Cara, testemunho significa registro que se faz com o intuito de fundamentar algo, certo? Ou geralmente uma passagem da nossa própria vida. Por isso que a gente fala muito aqui no Move e no Wake que a gente, quando a gente não testemunha, a gente rouba a glória de Deus. E cara, testemunhar é deixar vivo quem Deus é em nossos corações, em nossas mentes. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não faz menção daquilo que Deus está fazendo. E se a gente não faz menção, as pessoas não conhecem Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que nós somos testemunhas de Cristo. E se somos testemunhas, nós temos que testemunhar daquilo, quem é Jesus e do que Ele pode fazer. E não só isso, mas do que Ele tem feito em nossas vidas, transformando o nosso caráter. Eu falei aqui um pouco, sábado passado, de transformação de caráter. É disso que Deus está preocupado em nossas vidas. É disso que Deus está interessado, que de uma forma intencional e clara, nós sejamos pessoas novas todos os dias. E testemunhar é deixar vivo, é deixar novo Jesus, que já está aí há mais de 2000 anos, transformando histórias, transformando nações, transformando famílias. Então, testemunho é a comprovação daquilo que Deus pode fazer. A maioria de vocês aqui já ouviu falando sobre os meus filhos, sobre o testemunho dos meus filhos, e aonde eu estou, quando há algo que eu possa testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, eu testemunho, eu abro a boca e falo, foi Jesus quem fez. E a Bíblia, ela incentiva a gente a fazer isso. Os seus feitos em nossas vidas, e além disso, ela afirma que nós somos testemunhas de Cristo, como eu já disse. E isso significa sermos o quê? Porta-voz. Porta-voz daquilo que Deus quer fazer em nós. Porta-voz daquilo que não quer fazer só em nós. Feito em nós, quer fazer nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Vocês entendem isso? É claro isso para vocês, como cristãos que somos. Nós precisamos disso, cara. Por isso que a célula, ela tem um poder fundamental em nossas vidas. Porque ela aproxima as pessoas e nós podemos revelar a nossa história de vida com Cristo. E revelando a história de vida com Cristo, nós revelamos os milagres que Jesus faz. E nós devemos manifestar através das nossas palavras e das nossas ações tudo isso. Lá em Gênesis 21, fala assim, versículo 30.
e disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esses poços. Está aí a Termostato, que nesse ano tem feito vários memoriais, e eu estou ansioso para ver a retrospectiva aí que essa galera está trampando exaustivamente para fazer, porque eu sei que lá nós veremos coisas que na nossa mente já ficou no esquecimento, infelizmente. E nós veremos tanto quanto Deus fez em nossa comunidade, em nossas vidas. E em Josué 22, 27 diz assim: mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja, em testemunho, para que podemos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Olha que poder que tem o testemunho, galera. Se nós deixamos de testemunhar, nós podemos de uma geração para outra perder vínculo de serviço, e não só de serviço, mas de uma vida familiar de fé. Tem esse poder, cara. A gente não testemunhar tem esse poder de nós perdermos entre as gerações. Quem é Deus? Você imagina? Os meus filhos, eu nem imagino, mas poderia ser assim, diante desse versículo. Os meus filhos falando para os seus filhos, vocês aí que ainda não têm filho, que os filhos de vocês não têm parte nenhuma no Senhor. Mentira isso aí, cara. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos deixar vivo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E tem tantos outros versículos que nós poderíamos falar de testemunhar, de deixar clara aquilo que Deus manifesta. Então, diante desse ano tão ruim, em partes que nós vivemos, nós queremos também trazer o lado bom nessa noite, daquilo que Deus fez. E eu queria chamar aqui já, de primeira mão, a Laure. Cadê ela? A Laure é nossa irmã aí, chegou agora, nossa irmã. Chegou esse ano, em meio à pandemia, em Campinas. E eu tenho visto no coração dela tanto desejo de servir a Deus, tanto desejo de não só servir a Deus, mas de deixar Deus viver na vida dela. Que essa é a diferença que a gente pode fazer, é deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer em nós. E aí nós podemos de uma forma efetiva fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então eu vou deixar aqui a Laura à vontade, estou aqui do seu lado. Se apresente ao pessoal. Muitas pessoas aqui, ela é tão quietinha, do mesmo jeito que ela entra, ela sai, né, daqui da igreja. Mas é uma bênção. Deus tem mudado não só a vida dela, mas a vida da família dela. E fala aí, senão eu vou falar demais. Oi, gente, boa noite, né? Me desculpa meu português, viu? Que eu não sou brasileira, né? Eu sou venezuelana. Eu sou a Laurineu. Eu tenho 19 anos. E eu queria falar de meu pequeno testemunho. Ali eu queria começar falando de um versículo da Bíblia que fica lá em Eclesiastes 3:1, que fala que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo, o propósito debaixo do céu, né? Amém. Na verdade, eu queria falar primeiro que quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei na fronteira, no ano 2018. A gente morava em uma cidade muito boa, só que a crise da Venezuela estava muito forte. Eu estava estudando na faculdade e eu tinha uma vida mais ou menos estável.
Aí a gente chegou em uma cidade chamada Pacaraima, que é a fronteira, onde na verdade não tem muitas oportunidades. Os imigrantes, eles na verdade não têm oportunidade para surgir. Só os brasileiros, porque só tem trabalho da prefeitura e os militares, na verdade. Mas ali a gente ficou um ano. E eu lembro que eu falava para Deus, o que eu vou fazer? Vou voltar, vou ficar? O que eu vou fazer, né? Ali, as coisas de Deus começaram a surgir. E minha mãe começou a trabalhar, meu padrasto também começou a trabalhar, meu irmão começou na escola, e eu fiquei sem emprego ainda, porque eu tinha 17 anos, né, nesse tempo. Ali eu comecei a ser voluntária em um processo de Operação Caridade aqui com a ONU, e ali fazem uma coisa interessante, que é a interiorização. Interiorização é um processo dos imigrantes, onde eles levam os imigrantes para o interior do Brasil, seja o Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, qualquer dos estados. Eu lembro que falava sempre para Deus, quando que vai ser minha vez de ir embora? Porque, para vocês, eu não sei se tem noção, mas lá em Pacaraima a gente vê muita necessidade. Não tem oportunidade e eu ficava paralisada, sabe? A Venezuela tá ruim, a Pacaraima também tá ruim. Deus, onde que eu vou ficar? Ali no meio da pandemia, né, teve uma confusão lá em Pacaraima, uma briga muito forte. E enquanto a gente estava lá em Pacaraima, eu já tinha emprego, todo mundo estava bem, estável, com casa, tudo perfeito. Deus abençoou a gente depois de um ano bem difícil, gente, um ano muito difícil. Mas ali Deus sempre cuidou da gente também. Enquanto aconteceu essa confusão lá em Pacaraima, no ano 2019, um irmão que trabalhava com a gente estava aqui em Campinas, né? Aqui tem uma pastora, um abrigo de imigrantes. E ela falou para minha mãe, ô Laura, Deus tem coisas maravilhosas para vocês aqui em Campinas, né? Em São Paulo, ela falou. Quando eu cheguei lá em Pacaraima, eu vou falar com vocês. Então, minha mãe ficava meio ansiosa, porque a gente nunca imaginou vir para São Paulo. E Campinas nunca me passou pela mente. Tipo, falava, ou Curitiba, outro estado, nem São Paulo não, porque, gente, fala muita coisa de São Paulo. Fala muita coisa. Então, o que eu posso falar é que nesse momento, quando minha mãe falou, filha, acho que a gente vai ter que ir para São Paulo. Então, eu tinha muita dúvida. E eu falei, Deus, será que é da tua vontade mesmo? Porque a gente estava muito estável lá em Pacaraima depois de um ano e a gente fica com medo de fazer tudo de novo e sofrer tudo. Ali eu lembro que a gente foi para uma padaria a comer, estava todo mundo lá. E aquela senhora que falou para minha mãe que Deus tem coisas maravilhosas, ela já estava fazendo a documentação para a gente vir para Campinas. E eu lembro que esse dia foi que falei para minha mãe que eu estava com muita dúvida. E nesse mesmo dia, na padaria, aquela senhora passou pela rua, né, e falou, nossa, eu estava pensando justamente em vocês. Eu estava pensando que eu tinha que chamar a pastora Melissa para arrumar todas as coisas, para vocês irem. E quando ela começou a falar que o que ela tinha para nós em Campinas, o que tudo, ela falou, não fique com dúvida, não fique com medo, Deus tem coisas maravilhosas. Aí a dúvida foi embora. E eu fiz uma última oração para Deus. Deus, se for da tua vontade, então a gente vai estar lá em Campinas antes de junho, né? E eu quero falar uma coisa. No mês de junho, a gente já estava em nossa própria casa aqui em Campinas, né? Porque a gente, na verdade, chegou um abrigo. Mas tudo bem. No meio da pandemia, eu tinha muito medo, porque quando a gente via para cá, o único estado que tinha Covid era São Paulo. Era o foco do problema. E eu falava, Deus, você vai me mandar justamente para morrer lá, né, em Campinas? Mas não, Deus cuidou até agora da gente. Nenhum da minha família, nem eu, ficamos com Covid. Graças a Deus. Incluso eu, né, esteve em contato com muita gente com Covid. Graças a Deus eu não peguei. Mas, assim, uma coisa que a gente vê e que Deus tocou muito no meu coração, que eu lembrei, que lá em Pacaraima é um deserto. E Deus falou comigo muito que onde Deus te plantou, independentemente do lar, do lugar, você vai florescer.
você vai florescer, porque já Deus te plantou lá. E, bom, acho que a única coisa que eu posso falar aqui é que Deus tinha o tempo para nós aqui. Quando a gente chegou, tinha ainda dúvida. E recebeu uma mensagem que aquelas pessoas que estavam lá em Pacaraima estavam desempregadas, tudo fechado, é fronteira, e a fronteira se move quando está aberta. Quando está fechada, tudo ferrou. Mas eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida, com minha família. Eu tinha muito medo de vir para cá, né? De morrer aqui, mas não foi. Estou viva, graças a Deus. E só posso falar que Deus cuidou de mim. E eu tenho certeza que Deus também cuidou de cada um de vocês. E esse é meu pequeno testemunho, gente. Obrigada. Cara, que loucura, né? A gente acompanhou aqui pelos noticiários, né? A crise que ainda é existente ainda lá na Venezuela. Ainda alguns legitimaram um presidente, outros tá com outro presidente. E é uma crise sem fim até que se defina, né, politicamente a Venezuela e ver a Laura aí com a sua família, podendo ver Deus agindo de uma forma efetiva, direcionando a eles, né, de uma forma que às vezes a gente não entende muito bem, cara. Mas quando nós cremos naquilo que Deus pode fazer e nos lançamos no caminho, eu falo que é quando a gente caminha fazendo aquilo que Deus quer que nós fazemos, que Deus começa a fazer em nós aquilo que Ele tem para fazer. Então, uma coisa eu te digo, faça, se lance, seja ousado, ousada, vá para cima, não fique com medo daquilo que Deus tem falado contigo. Se Deus falou, Ele vai te dar todo o respaldo para que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer em sua vida. E no final dessa caminhada, desse direcionamento de Deus, você vai entender, era nessa caminhada, era nesse destino que Ele me apontou, que realmente Ele fez aquilo que Ele tinha prometido em meu coração, falado aos meus ouvidos. É uma noite de testemunhos, né? E nós queremos chamar aqui o nosso Pedro Brito. O Predo. Hã? Pedrinho? Um cavalo desse, Pedrinho. Pedrão, rapaz, você é louco. Pedrão, fica à vontade. Você já tá mais do que... Vou sentar gente, aqui que eu tô ficando velho. Eu tenho muita vergonha, tá? Então, vamos indo aí. Sim. Há uns meses atrás, acho que uns 2 meses. Nossa, gente, para de olhar assim, tô com vergonha. Eu ministrei aqui um pouco sobre finanças, né? E aí eu tinha falado, né, mano, que eu tenho vários sonhos, né? Que eu contei 3 testemunhos meus também. E um deles era que ano que vem eu começasse a trabalhar logo, né, tal. Aí, você já sabe já, né? Tchau, gente, é isso. E aí, não, beleza. Aí eu vou contar um pouco. Eu faço curso, né, um curso técnico de eletrônica, cachorro. Então, e aí, mano, eu tô acabando, né, inclusive. Passei esse semestre, velho. Tamo junto. E aí, forçado, porque você é louco. EAD é complicado. E aí, beleza, né? Aí eu terminei, né, eu fazia um estágio no Ministério Público. E aí eu terminei, e aí eu falei, mano, eu vou ficar até ano que vem, velho, tipo, parado, né, sem fazer nada. E aí vocês sabem como que é quando fica sem fazer nada, né? Os adolescentes sabem, né? E aí, é que eu sou jovem agora. Aí, não, beleza, né? Aí beleza, aí eu terminei o estágio, né, na outra semana eu falei assim, mano, eu vou mandar uns currículos aí, né, meu currículo tá da hora o currículo, vem comigo que eu ensino. E aí eu mandei, era uma quinta-feira, de quinta para sexta, né, acho que eu mandei uns 10 currículos, de 10 a 20, aí eu mandei. E aí eu contei também no testemunho da outra vez lá que eu queria trabalhar num lugar, né, inclusive eu tava falando com a minha avó, oi vó, ela tá assistindo, viu?
E aí ela tava falando que um dos meus objetivos era trabalhar na Samsung, né, velho? Faz mais sentido com a minha área e é aquilo que eu gosto de fazer. Aí, beleza, eu mandei alguns currículos, aí eu mandei pra Samsung, né? Eu falei, mano, vai saber, né? Um garotinho de 18 anos aí entrar na Samsung, nunca se sabe, né? Aí, beleza, sexta-feira eu fiz isso, né, mano? Aí, segunda-feira, o povo me ligou. Ele falou, aqui é da Samsung, né? Eu queria saber se você pode vir aqui amanhã pra gente fazer uma entrevista. Aí eu falei, mano, é óbvio que sim, né? Eu vou agora, se quiser. E aí, beleza, eu fui no outro dia. Aí, mano, eu acho que eu nunca tive tanta pressão na minha vida, velho. Eu chegava lá, eu sentei, né? Sentou eu e o carinha lá, o Tom. Nunca sabe, né? E aí, Tom... E aí eu sentei assim, aí eu sou tímido, né? Aí eu coloquei minha mão assim, ó, minha mão tava tremendo demais, velho. Aí eu falei, mano, vai dar ruim isso aqui. Aí beleza, fiz a entrevista, fui legal até, eu acho. E aí ele falou assim, mano, até o final do dia a gente vai te mandar a resposta. Aí eu falei, nossa, sério, mano? Aí eu fiquei o dia inteiro, o resto do dia inteiro com o celular na mão, pra não perder, né? Vai que... Aí de noite, velho, 6 horas, o pessoal liga lá e fala, ó, eu queria te dar uma notícia aí e tal. Eu queria te falar, né, sobre sua situação. Ela falou mó sério, assim, eu achei que, mano, deu ruim. Ela falou, eu queria dizer que você foi aprovado e queria saber se você pode começar amanhã já, era uma terça-feira. Aí eu falei, mano, é óbvio que sim, né, velho? Aí beleza, eu fui lá trabalhar. E aí é isso, mano. Eu pensei assim, mano, eu não vou trabalhar esse ano ainda, né, velho? Vai ser ano que vem, talvez em fevereiro, quem sabe. E aí, final do ano... Pedrão trabalhando na Samsung, irmão. Você é louco, velho. E aí, acho que é isso. E... É isso? Ai, gente, eu tô com vergonha, desculpa, tá? É isso. E... Tem mais alguma coisa? Ah, é isso, né? Eu achei que eu ia trabalhar só ano que vem. Mano, trabalhar é muito da hora. E é legal... vou contar. É legal que eu entrei numa época... Mano, é final de ano, né, velho? O povo... Já não chegou sei. ganhando a cesta de Natal? Não, ganhei, velho. Eu ganhei, mano. Uma cesta de Natal. Eu saí todo feliz, velho. Nossa, cara. Uma semana. Ah, foi semana passada isso aí. Faz uma semana. E aí eu tenho 18 anos. Tô lá na empresa. Acho que eu sou o mais novo que tem lá. E o objetivo é só crescer, né, irmão? E aí é isso, gente. Deu problema no seu celular Samsung? Pode mandar pra mim, viu? Pedrão tá voando, velho. Você é louco. E é isso aí, gente. Obrigado, viu? Pela oportunidade. Cara, você vê como que as coisas são loucas, né? Você vê como é bem louco as coisas. E assim, cara, às vezes Pedro poderia entrar numa que a grande maioria entrasse, que é final de ano, ninguém contrata no final do ano. Como muitos brasileiros pensam. E poderia encostar lá no Sandrão, na Josi, e falar, ó, esse final de ano aí, solta a verba aqui, né? Mas não, cara, foi lá, ousou lançar a semente, lançar seus currículos e tá aí, testemunhando do favor de Deus para com a vida dele, de um sonho que era trabalhar numa empresa multinacional da área que ele tem estudado. É isso aí, velho. Gente, eu quero aqui... Vem pra cá, Jotinha, rapidinho. Jotinha também é uma bênção ainda para nós, em nossas vidas e... Depois eu te pago. Eu achei também. Eu também, nem eu Foi esperava, caro? Nem eu esperava por Foi isso. caro isso, hein? Foi caro. Não sei quando, depois ela vai me cobrar. Fica à vontade, Jota. Não é Covid, gente, calma. Já passou. Já passou. Me assusta não, velho. Calma. Então, gente, minha camiseta é preto e branco, desculpa, termostato, vai ficar tudo ruim aí na tela. Cara, eu tava igual o Pedro. Falei, não, mano, pandemia, sou grupo de risco, vai dar tudo errado, não vou conseguir trampar esse ano. Eu fiz uma entrevista por WhatsApp ainda, por chamada de vídeo lá com uma senhora lá. Mano, faltei pregar pra mulher, uma empresa lá, os caras, ela é... do 7º dia lá, eu ia sair na sexta-feira mais cedo. Falei, nossa, mano, sextou, ia começar 4 horas da tarde. Nossa, vai ser da hora, não deu certo. Falei, amém, né? Vida que segue. O mais engraçado, Lili, foi... aquela oração de sexta-feira. Conexão. Tô tão bem, tô esquecendo de tudo. Toda primeira sexta tem uma conexão. Aí Lili veio e começou a conversar comigo.
falando desses negócios de empresa e tal, de emprego. Isso foi no dia 6. Aí Deus tocou no meu coração para fazer um negócio. Eu não tava nem pensando em trampo, nem nada. Eu falei, já tinha perdido todas as esperanças. Eu falei, vou deixar só para janeiro esse negócio aí. Falei, o povo já vacinou, não tem problema e tal. Cara, mas foi algo tão louco, porque isso foi no dia 6. Aí Deus tocou no meu coração para eu começar a orar aqui na igreja às 6 horas da tarde. No domingo, eu conversei com o pastor Du, chamei ele depois na pregação. Falei, Du, quero orar aqui na igreja e tal, quero ver se você me libera aqui às 6 horas da tarde e tal. Ele falou, não, já tá liberado e tal. Eu peguei o gancho certo, que a pregação dele era para fazer isso, né? Falei, tá vendo, gente? Quando vocês querem fazer alguma coisa na igreja, pega o gancho certo da pregação. O pastor tava falando de fazer algo a mais e não sei o que. Eu falei, pastor, quero orar. Ele falou, já era, só vai. Cara, e o mais doido foi que eu falei, eu só consegui orar um dia na igreja. Eu só orei na segunda-feira, na terça-feira eu tava indo trabalhar. Eu falei, Deus, você é louco, mano, porque eu fui, eu recebi a proposta de emprego para começar no outro dia, antes de eu vir trabalhar, antes de eu vir orar aqui na igreja às 6 horas. Aí eu falei, já arrumei emprego, não vou. Eu falei, não, mano, eu vou. E o mais legal foi que foi a melhor oração da minha vida, uma oração de agradecimento. Deus começou a me mostrar tantas coisas que Ele fez, tantas vezes que Ele investiu na minha vida. Aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar, beleza. Cara, comecei a amar. Tô falando pra todo mundo. Falei, mano, tô amando acordar cedo. Nunca me vi desse jeito. Falei, tô ficando velho mesmo. Eu tô amando acordar de manhã. Eu falo, eu acordo. No dia que não é pra eu acordar de manhã, 7 horas da manhã eu tô acordando já. Ai, tá sendo maravilhoso. Deu um mês de trampo, quarentena. Meus pais com Covid e tal. Eu falei, é o Satanás agora, vai dar tudo errado, vai mandar eu embora e não sei o quê. Falei, mano, eu não tenho sorte dessas coisas, velho, eu não tenho sorte. Acabou a quarentena, isso foi na terça, o último dia que eu trabalhei foi dia 7 de dezembro. Aí eu vou dia 9, tudo, já fiquei em quarentena, beleza. Voltei a trabalhar dia 18. Voltei a trabalhar 18, porque meu pai já tava e tal, quarentena. Foi numa sexta-feira. Eu fui, fiz o teste, meu deu negativo e tal. No dia que eu voltei a trabalhar, eu assinei o contrato. Eu falei, mano, é só Deus mesmo na minha vida, porque se depender de mim, eu faço as coisas tudo errado. E o mais engraçado, Lili, que foi que você falou assim... Eu falei que a Lili tava enchendo minha bola aquele dia. Ela falou, você tem assim, a imagem, tipo assim, de você querer escolher o emprego que você quer. Ela falou exatamente isso pra mim. Aí eu falei, bom, se é pra eu escolher o emprego que eu quero, nada melhor do que eu abrir a minha própria empresa. Eu pensei nisso. Eu nunca pensei nisso, China. Eu nunca falei, mano, esse negócio de abrir empresa não é pra mim. Nada a ver essas coisas aí com a vida e tal. Depois daquele dia, eu comecei a orar. Minha mente, ela fez tipo assim, ó. Ela virou uma chave. Tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô lendo, todos os cursos que eu vou atrás pra fazer. Eu comprei a mentoria para liderança, eu ganhei um curso de empreendedorismo. 3 pessoas já me procurou para no médio e longo prazo a gente abrir uma empresa junto. Aí eu falei, é só Deus para fazer, velho. É só Deus. E eu tô amando. Eu nunca amei acordar cedo, nunca falei, mano, eu ia meio que às vezes obrigado e trabalhando. E hoje eu falo para vocês, gente, eu falo isso algo que eu gosto. É algo simples, é ali na autoescola e tal. Mas eu vejo gente, eu tenho amado cada vez mais pessoas, conversar. Eu falei, isso é só pro meu crescimento. E algo de Deus assim, China, é que nesses 2 últimos meses, foram os meses que eu mais ofertei e foram os meses que eu mais dizimei na minha vida. Eu consegui ofertar ainda na vida dos meus pais. Paguei de paquitão. Eu falei, não, vamos almoçar no Matuto, eu pago. Eu falei, vamos que eu pago. Meu pai ficou até meio assim. Eu falei, não, velho, tá comigo, velho, aqui é eu. E Deus tem colocado essas coisas na minha vida, assim, de empreendedorismo e tal. Dois amigos meus foram viajar. Eles falaram assim, cuida da minha casa, cuida dos meus cachorros, eu pago você. Você só precisa ir de manhã e à tarde alimentar eles lá, abrir a janela,
Eu falei, eu pago tanto. Eu falei, filho, já era. Eu falei, não vou viajar mesmo, melhor coisa da vida. Eu falei, ganhei dinheiro. Eu falei, se precisar de dinheiro aí, gente, faça uma oração por vocês, que Deus está colocando na minha vida. Amém? Cara, é da hora ver, assim, o Jotinha falando isso daí. E acho que uma semana atrás, foi sábado passado que você falou pra mim, né, Jotinha? Que você tinha assinado, né? E quando ele começou lá nesse trampo que ele foi contratado efetivamente aí, ele começou em caráter de cobrir, era uma férias, né? E aí, quando ele falou, comecei a trampar, mas é só para cobrir uma férias. Eu falei assim, Jotinha, trampa lá como se você já fosse contratado. E você vai colher frutos daquilo que, da sua eficiência, da sua eficácia lá, do seu comprometimento, mesmo não tendo esse comprometimento na sua carteira de trabalho. E tá aí, colhe os frutos daquilo que Deus ousa, né, a gente fazer. Eu queria chamar aqui a Lili para nós. Se tiver alguém aí, depois da Lili aí, se tiver alguém, um testemunho breve aí, a hora que ela terminar, pode levantar sua mão aí e participar conosco aí também. Algo que eu falava com o Jotinha naquele dia foi que eu também tive uma mentoria dessa, né? E foi um romper mesmo de Deus, assim, porque às vezes a gente tem uma síndrome do impostor dentro da gente, que a gente se boicota tanto, sabe? A gente tem um perfil excelente, postura, capacitação, a gente tem a fé em Deus, só que parece que quando a gente chega na entrevista a gente faz tudo errado. Fala errado, se porta errado, responde errado, buga, né, na hora. Eu lembro que eu recebi também, né, esse ano foi um ano de investimento de Deus na minha vida em todas as áreas possíveis, né? Eu falo que eu nunca recebi tanto investimento de Deus como esse ano. Beleza, dinheiro, tudo. Educação, trabalho. E uma dessas foi uma mentoria com uma psicóloga do Google, né, que virou minha amiga hoje. Ela falou assim pra mim, você tem tudo para escolher as coisas. Por que se portar de outra maneira? Eu falei, nossa, faz sentido, né? E às vezes a gente se porta assim, nós somos filhas e filhos do dono do Ouro da Prata. Deus é dono de todas as empresas de Campinas, de São Paulo. Mas a gente se porta em comer qualquer coisa, né? E quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Quando a gente está carente, a gente come qualquer coisa. Então, escolha bem aquilo que você vai escolher para pôr no seu prato. Emocional, espiritual, financeiro, em todas as áreas. Isso é muito forte. E eu fico muito feliz, sabe, Jotinha, de ver isso, né? Uma mudança, né? Uma mudança de mente, uma metanoia, porque isso é surreal, assim. E para fechar, né, esse ano, a gente estava pensando, né, como a gente fazer um fechamento de um ano tão atípico, mas com tantas coisas boas, né? Até o pessoal de casa, se tiver algum testemunho, pode compartilhar aí no chat, pode, porque é muito bom a gente ver com os nossos olhos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero compartilhar algo assim que em 2013 meu irmão sofreu um acidente de moto e eu estava começando a fazer a faculdade, isso fazem 7 anos. E eu lembro que eu fui onde eu trabalho hoje e eu me lembrei disso quando eu comecei a trabalhar. Eu simplesmente passei pelo setor, né? A qual eu estava fazendo a faculdade, né, que sou formada, e eu pensei assim, um dia eu queria trabalhar aqui. Só pensei. Me formei em 2016, veio, né, a gravidez do bem conturbada, a pós-gestação bem difícil, e aí eu entrei naquela fase de recém-formada, sem experiência na carteira, com filho pequeno. Então assim, você tem todo o critério, mas você não tem um filho, então a sua bagagem é o filho, então você nem passava para a segunda fase. E aí eu falei, não, então acho que isso não é para mim. Aí entra aquela síndrome, né? Não, porque eu acho que eu preciso fazer outra faculdade, de não confiar no que Deus pode fazer.
mas confiar no meu braço. Não, eu consigo, Deus faz. E aí passou. Aí esse ano eu falei, não, esse ano a minha meta é voltar a trabalhar. Seja lá em qual área for, em qual emprego for, eu vou voltar a trabalhar. Mesmo que não seja na minha área de formação. Eu tenho outras áreas, né? Então eu vou voltar a trabalhar. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar fora por essa questão, conhecer pessoas, fazer vínculos. Você falar do que Deus tem feito e você gerar relacionamentos saudáveis em Deus. Por isso que eu amo estudar e amo trabalhar. Nesse sentido, porque esse é meu foco. Conhecer pessoas. E aí veio a pandemia também, eu falei, e lascou, né? Pandemia, criança sem escola. O que a gente vai fazer da vida? Mas eu sei que foi importante eu ficar o tempo que Deus quis que eu ficasse em casa com as crianças. Porque, como eu disse para algumas pessoas, eu nunca deixei de trabalhar desde os meus 17 anos. Então, assim, foi meus primeiros 2 anos, né, sabático, assim, de descansar, olhar para casa, olhar para mim também. E aí, esse ano eu fiz algumas entrevistas dificílimas, com 100 pessoas, tudo online. Fui para a última fase, não fui escolhida, fiquei bem mal. E eu lembro que numa dessas que eu fiquei bem mal, assim, Deus falou claramente no meu coração, num devocional, Ele falou assim, esse é um ano de investimento na sua vida. O porquê olhar só para o não? Comece a celebrar os nãos de hoje. Comece a agradecer e a festejar os nãos que têm chegado à sua vida. Porque os nãos, eles são carregados de testemunhos. Então, assim, as negativas das nossas vidas, elas vêm, é um ponto e uma vírgula que tem sempre uma outra história. E sempre tem um milagre com ele. Isso eu acho fantástico, né? Porque quando a gente recebe o sim, é muito bom. Só que a gente não dá muito valor. Mas quando vem uma negativa, algo não, a gente se volta para Deus e a gente depois testemunha um milagre. E aí eu lembro que eu tinha mandado o currículo, né? Para onde eu trabalho hoje. Já fazia acho uns 2, 3 meses também. E aí, depois desse período de devoção, acho que depois de uma semana, me ligaram, mandaram mensagem ainda. Eu falei, nossa, mensagem do WhatsApp, eu acho que eu nem vou. Nem para ligar. Olha como que a gente mente, né? Oh, meu Deus. Aí eu fui lá. Eu estava até fazendo um curso do Google, né? Para empreendedorismo, para tentar empreender na área digital. Era o dia da prova. Eu falei assim, bom, ou eu faço a prova, ou eu estudo para a prova de amanhã. O Ricardo falou assim, olha, você precisa focar e confiar em Deus. E não agir por necessidade. Estuda, porque é sua área de formação, e vai fazer a prova. Aí eu fui fazer a prova no outro dia. Eram 13 meninas, né? De indicação. Todas elas com experiência na área. Eu acho que eu era a única que não tinha experiência na área. Né? Recém-formada. E eu tinha... Eram 3 provas, né? 3 provas, uma teórica, uma técnica e a entrevista. Eu fiz as 3 e passei para a final. Aí, na hora que eu saí de lá, eu falei assim, esse emprego é meu, né? Eu cheguei em casa, também recebi a mensagem no WhatsApp, você foi aprovada. Você aceita trabalhar com a gente? Eu falei, nossa, é lógico que eu aceito, né? Não tem que perguntar, né? E engraçado que aí demorou, aí eu recebi o sim, e aí a gente vê o tratamento do nosso coração da ansiedade, né? Do meu sim, eu demorei 15 dias para começar a trabalhar. E como lidar com isso? Né? Eu falo, como? Aí foi um outro processo, mas aí a gente se esquece daquilo que nós pensamos e oramos em momento que a gente passa, né? Na hora que eu entrei no meu trabalho, que eu passei em frente do meu setor, eu me lembrei daquela oração que eu fiz em 2013. Um dia eu queria trabalhar aqui. E às vezes a gente deixa de viver o melhor porque a gente não lança esses sonhos em Deus. E hoje eu falo da fala, né, do Jotinha e do Pedro. Eu amo o meu trabalho, né? Eu amo estar com pessoas. E é um prazer, né? Depois de 2 anos em casa, poder dizimar e ofertar, contribuir para que
a minha casa avance, né? No sentido de promover o reino de Deus e também abençoar as pessoas. E é isso, sabe? E algo que eu acredito, né? Que a gente sempre fala, e a gente falou muito nesse último mês, né? Que o mês de dezembro iria ser extraordinário. Né? A gente começou o dezembro falando isso. Nós teremos grandes testemunhos em dezembro. Né? Não tenham medo de viver. E a gente e fechar esse último culto escutando essas falas, né? Esse testemunho assim, alegra muito meu coração. E como a gente sempre fala também, eu queria desafiar vocês que de alguma maneira deixou algum sonho para trás esse ano. Que você, por alguma situação difícil de emoção, de sentimentos, de problema, você entulhou os seus sonhos. É tempo de Deus destravar e desentulhar esses poços, para que águas fluam e limpe, sabe? E não somente isso também, eu queria desafiá-los para que 2021 vocês tenham uma palavra de direcionamento, como a gente sempre fala. Né? Eu tenho orado para que Deus me dê uma palavra para 2021, para me mover. Esse ano foi coragem, né? E eu termino o ano com todos os meus tiquezinhos, né? Aprovado assim. Qual é a sua palavra para 2021? O que vocês querem ser? Alegres, felizes, né? Empoderados, estudar, rotina, constância. Qual é a sua palavra? 2021? Santidade, oração, estudos. Então, assim, qual é a sua palavra para 2021? Comece a pensar. Não comece o ano de qualquer maneira. Para que você não seja levado como um vento, sabe? Sem direção. Então, assim, testemunhem sempre aquilo que Deus faz na vida de vocês. Isso é só o começo. Amém? Amém. E é isso mesmo, cara. Se a gente tiver foco e viver por aquilo que Deus colocar em nosso coração, a gente vê Deus cumprindo aquilo que Ele tem para fazer. Opa! E assim, a Lili é uma pessoa que estuda muito. E quando eu disse isso para ela, ela estava entre fazer essa prova e estudar para entrevista. Eu disse assim para ela. Ela falou: se fosse você faria o quê? Eu disse assim: você estudou para ser assistente social, então se prepare para a entrevista, porque está aí a oportunidade de você se tornar como tal. E aí ela falou: então eu vou me preparar para a entrevista. Está aí o sucesso de buscar em Deus, não só em Deus, mas diante daquilo que Deus propõe. Pode vir, Fer. Nasci assim. Essa foi boa. Tirar a máscara. Gente, não gosto. Sabe como é, né? Gente, não gosto de falar aqui na frente, mas vamos lá. Não gosto mesmo com o microfone, não. Se vocês fizerem uma roda ali, eu fico 40 minutos falando com vocês. Então, esse ano, minha palavra para esse ano era transformação, né? Metamorfose. Na primeira semana ou segunda semana do ano, o Dani trouxe uma pregação aqui. E era isso que Deus estava falando com a gente, fazendo na gente, né? E aí a gente tinha toda a expectativa do mundo para esse ano, toda. A gente, tipo, vai dar certo, não vai dar nada errado. E de repente, pá, pandemia. E eu lembro que no começo da pandemia, eu fiquei bem assustada, sabe? Inclusive, eu tive uma crise de ansiedade. Nunca pensei que eu fosse passar por isso na minha vida. E foi muito difícil no começo, assim. E conforme os dias foram passando, até postei no Twitter hoje, eu consegui ver o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus sempre presente. Eu tenho vários testemunhos financeiros. Ô, Marcon, vai... Justo agora, Marcon. Vai pra casa depois lá. Então,
Aí a gente conquistou um apartamento no meio da pandemia, se mudou para um apartamento no meio da pandemia, sabe? Já até churrasco. Piscina, pra mim tem, tô lá na piscina todo dia, meu escritório é na piscina, só me procura lá. Aí, é verdade. Aí a gente conquistou um apartamento, o Dani ficou desempregado, porém ele começou com consultorias de transmissão ao vivo, sabe? E a gente fez várias consultorias em várias igrejas em Campinas, foi muito legal. Foi um processo bem bacana que a gente viveu nessa área profissional. E aí, quando voltou os cultos presenciais, as consultorias diminuíram bastante. E quando, agora em dezembro, como o pessoal falou aí que arrumou emprego em dezembro, né, Pedro? Cadê? Aqui. Ele foi fazer um freelance, né? Ele foi trabalhar 2 dias e no final no segundo dia o cara falou para ele que ele queria contratar ele e ia deixar só pro ano que vem. Aí ele teve uma entrevista no dia seguinte, ele falou pro cara, tá bom, eu tenho uma entrevista amanhã. Aí acabou a entrevista, o cara já fez a proposta para ele começar a trabalhar naquela semana mesmo na empresa como efetivo. Mas, sinceramente, nada do que eu ganhei esse ano de Deus financeiramente, de todas as áreas, psicologicamente, nada se compara a ter Deus presente comigo esse ano, sabe? Nada se comparou. Eu sempre confiei em Deus, eu sempre vi Deus como um amigo mesmo, uma pessoa perto, mas nos piores dias que eu tive esse ano, Deus estava lá. Nos melhores dias que eu tive esse ano, e inclusive em dias que meu coração quis ir para o lugar errado, Deus estava lá para me lembrar onde era o lugar certo. E para mim, a minha maior alegria, a minha maior satisfação do ano de 2020, mesmo que se eu tivesse terminado sem nada, sem saúde, sem bênçãos financeiras, foi ter o Deus Emanuel comigo, o Deus conosco, o Deus que se importa. E eu acredito que muitas pessoas puderam ver Deus desse jeito, mas não tem nada no mundo que se compare ao amor e à graça de Deus sobre a nossa vida. E eu sou muito grata a Deus por ter vivido isso. E é isso aí, vou parar, senão eu vou... Cara, é muito top, né, velho? A gente ouvir tudo isso. E a Fer disse o que eu acredito muito, mas muito. Em meio a momentos bons ou ruins, a gente encontrar Deus, ver o Emanuel. Cara, isso faz toda a diferença, velho. Faz seus dias cinzas serem dias bons. E mesmo que não seja, você sente aquela satisfação de, pô, ele tá comigo, velho. Ele vai me ajudar a passar por esse dia. Ele vai, quando o Benjamin foi para nascer, eu senti isso no lugar mais gelado que eu podia estar. Minha mulher e meu filho poderiam morrer. E eu fiz uma oração numa sala de pós-operatório. Eu senti o espírito de morte, mas eu senti também o espírito da vida. E naquele misto de sensações, eu disse assim: Senhor, eu não queria passar por luto. Eu queria que as suas promessas fossem cumpridas. Porque quando Deus nos prometeu filhos, Deus nos prometeu 2 filhos. E nós estávamos por uma palavra que foi liberada sobre a nossa família. E naquela sala, angustiado, me veio uma paz e uma oração tão singela, mas tão poderosa. Eu disse assim para Deus: Deus, eu não queria que no meu processo estivesse o luto. Não sei se será de minha esposa ou do meu filho, ou de ambos, que esse era o risco. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo neles. Nesse luto o Senhor vai estar comigo.
me ajude a passar, eu sei que o Senhor vai me ajudar a passar por ele. E nesse processo de luto, vai me apontar para o propósito que o Senhor tem para mim. Foi isso que eu orei. Ser comigo, ser com a minha esposa e com meu filho naquela sala de cirurgia. E depois de alguns minutos eu ouço um choro. E quando eu ouvi aquele choro, eu disse, é o meu filho. A médica me chamou, olha aqui rapidinho, porque ele já tem que ir para a incubadora. E em seguida ela falou, já veio outra enfermeira e falou, sua mulher, sua esposa está ali, ela está retornando da anestesia aqui. E eu falei assim, Deus, obrigado. Não porque eles estão vivos, também, mas porque o Senhor está aqui comigo. Eu pude te sentir, eu pude, como Jó disse, eu já te ouvi falar de um monte de gente já testemunhou, mas agora eu estou contigo aqui. Fique de pé no seu lugar, feche os teus olhos, pense, traga à memória esperanças pelas quais Jesus já soprou em seu coração, nos seus ouvidos, só aquilo que ele poderia dizer. Cara, eu trabalhei em várias organizações, em empresas, e sempre entendi que a minha vida seria para a área de exatas, e toda a minha formação até aqui é para isso. E no penúltimo trabalho que eu estive, eu fiz um teste vocacional, e a mulher falou assim, seu currículo é todo para a área de exatas, mas você tem uma tendência muito forte para a área de humanas. Mas aquilo virou um trevo dentro da minha cabeça, porque eu sempre gostei de números, só que existia algo que queimava em meu coração. E esse ano Deus virou a mesa de empresas que eu sempre gostei de trabalhar, indústrias metalúrgicas, ou todas as empresas que eu trabalhei. Eu estou trabalhando numa OSC. E foi tão difícil para mim o começo, porque não se tem aquela organização de uma indústria. Só que quando eu entreguei a minha documentação, o Espírito Santo, na hora que eu desci as escadas, o Espírito Santo falou assim, você está onde eu quero que você esteja. Isso faz tanta diferença quando nós entendemos que nós estamos aonde. E aí esses dias, uma das assistentes sociais lá, as filhas delas fizeram uns biscoitos de final de ano para nós, da unidade, e essa assistente social colocou uma palavra que significava, era o que ela enxergava em nós. E ela disse, quando eu abri o bilhetinho, estava envolvido. E eu olhei para ela e falei assim, até o pescoço. Porque quando eu entro para fazer algo, eu entro para que aquilo seja feito da melhor maneira possível. Independente daquilo que eu faça, vai ter tanto impacto ou não. Então, feche os teus olhos. Pense naquilo que Deus já prometeu a você. Ou pense em tudo aquilo que Ele já fez, para que se cumprisse aquilo que Ele tinha prometido. Em Marcos 5,19 diz assim, vá para casa, para a sua família e testemunhe, anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento aos céus.
Põe o seu coração naquilo que as palavras que Deus já te deu, as promessas que Ele soprou em seus ouvidos. E será que nós podemos ir para nossas casas, para nossas famílias e testemunhar o quanto Deus já fez e o quanto Ele teve de misericórdia para com as nossas vidas? 2020 está acabando, mas existem ainda dias que Deus pode fazer coisas extraordinárias. E nós pensamos em anos, pensamos em meses, em dias, em horas, em segundos. Mas Deus, Ele é atemporal. Quando Ele olha para nós, Ele não olha nessa estrutura de tempo que nós colocamos. Por isso que o salmista diz que um dia com Deus é muito melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Deus quer fazer algo em nós. Deus está fazendo algo em nós. E que nós possamos nos lançar nessa construção que é o próprio Jesus em nós. Jesus está tomando forma em nossas vidas. Através desses testemunhos, eu acredito que vocês tenham tantos outros para dizer. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus de promessas. E se Ele cumpriu, se Ele prometeu, desculpe, Ele cumprirá cada uma delas. E o novo de Deus virá sobre cada um de nós, sobre cada um de nossos familiares, sobre cada casa aqui representada. 21 será um ano, o que nós plantamos, e eu entendo que Deus mudou a rota das nossas vidas, como disse a Feira aqui, para que nós estabelecêssemos alguns princípios e mudanças, para que o que nós fizemos nesse ano de 2020 seja construído, que venha tomar forma nos próximos 10 anos daqui para frente. Eu sei que o que nós fizemos aqui em 2020, nos próximos anos nós veremos para cima da terra. Construir algo, fazer uma casa enquanto está no alicerce, nós fazemos e nada, chegamos na obra e nada vemos. Mas quando nós começamos a levantar as paredes, começamos a dar a forma naquilo que, na planta, é assim que Deus faz. 2020 foi um ano de nós não vemos muitas coisas, mas nós estabelecemos diversas coisas que Deus nos impulsionou a estabelecer. E nós veremos, a partir de 2021, as coisas tomarem mais formas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Bia, vem. Oi, gente, boa noite. Eu tava ali me contendo pra não falar, porque às vezes acontece algumas coisas na nossa vida, né? E é difícil, assim, a gente se expor. E aí, na hora que o China falou assim, feche os seus olhos, eleve os seus olhos pra Deus e lembre de tudo que você passou esse ano. E aí o Espírito Santo ficou ali no meu coração, você tem que falar, você tem que compartilhar isso. Pois bem, vamos lá. O ano passado, eu sofri de crise de ansiedade. E, assim, quem sofre sabe como é horrível. E eu não desejo isso pra ninguém. E eu fazia acompanhamento pela psicóloga, minha líder, Cíntia, sempre esteve do meu lado, me acompanhando, sempre tive todo o apoio da minha família. E aí eu lembro que a minha psicóloga falou assim, Bia, tem momento, assim, a nossa vida não é um mar de rosas, não é 1000 maravilhas. Tem momentos que a gente vai estar numa montanha-russa lá em cima e tem momentos que ela vai descer com tudo e a gente vai estar lá embaixo. Eu falava, não, doutora, você está de brincadeira, isso nunca vai acontecer comigo. Eu estou na melhor fase da minha vida, Deus está comigo, isso nunca vai acontecer comigo. E aí, esse ano, recentemente, eu estava assim, passando por uma fase muito difícil da minha vida
E eu cheguei a um ponto de tomar uma atitude muito drástica contra mim mesmo, contra a minha própria vida. E aí, depois que tudo isso aconteceu, né, e que eu voltei à tona, eu vi como tinha pessoas ao meu redor que me amavam, como eu tinha a minha família, a igreja, a minha líder, como eu vi pessoas do meu lado que realmente me amavam e se importavam comigo. E eu não entendi o porquê de eu estar passando tudo aquilo. Eu falava, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu tomei essa atitude. E aí, no dia que teve o Movex, né, a Nadine, que ela chama? A Nadine ministrou aqui, ela falava assim, ou ela ministrou sobre a voz, né? E ela falava pra gente, ouça a voz de Deus. A voz de Deus, assim, ela tá mais perto do que a gente imagina, né? Ela é mais real do que a gente possa imaginar. E por diversas vezes eu já ouvi a voz de Deus, só que, assim, fazia tempo que eu não ouvia ela nitidamente no meu ouvido, falando no meu coração. Porque às vezes é mais comum a gente ouvir a voz de Deus através da letra de uma música, através do discipulador falando na nossa vida, né? Mas às vezes, assim, é mais difícil a gente ouvir nitidamente a voz de Deus. E quando a Nadine falava assim, ouça a voz de Deus, se concentre, hoje vocês vão ouvir a voz de Deus. E eu passando por tudo aquilo, eu lembro que na minha oração eu só falava assim, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Me tira dessa fase. E aí eu ouvi nitidamente ele falando assim, eu estou derramando a paz. E eu senti uma paz assim, ó, caindo dentro do meu coração. E aí depois eu voltei para minha casa, e aí veio de surpresa minha família em casa, eles são cristãos também, cristãs, né? Veio minha tia e minhas 2 primas. E aí elas pegaram, começaram a falar comigo, começaram a ministrar da palavra de Deus na minha vida. E assim, foi um momento muito bom. Elas assim, me ungiram, oraram por mim, da minha cabeça aos meus pés. E depois daquilo eu me senti bem leve. E elas falavam assim, Bia, algumas coisas acontecem na nossa vida para servir de testemunho para outras pessoas. E eu falava, eu nunca vou me expor dessa maneira. Eu não vou falar isso para ninguém. Eu quero que isso assim fique entre a nossa família e a minha discipuladora. E eu não quero mais comentar com mais ninguém. Ela falava, Bia, você ainda não entende o momento, mas isso vai servir, né, de exemplo, de testemunho para outras pessoas. Eu lembro que a Lili me chamou, né, Lili, você me mandou uma mensagem, ela pedindo para eu gravar um vídeo. Eu não queria gravar um vídeo porque, assim, no momento eu não estava bem ainda. E aí, depois de tudo isso que passou, depois que eu ouvi a voz de Deus, depois que a minha família falou comigo, e eu fui melhorando, e aí veio pessoas que nem sabia pelo que eu passei, veio amigas minhas me chamar para falar que estava passando pela mesma coisa. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, tá vendo como que serviu de testemunho na vida de outras pessoas? E assim, e eu converso, eu dou conselho para as meninas, eu oro pela vida delas, eu até falei, ó, tem a minha discipuladora também, tem minha líder da minha igreja, se você quiser, chama ela, pode contar com ela. E, enfim, é isso. Eu só tô aqui para falar que, assim, às vezes a gente passa, né, por uma fase da nossa vida, a gente não entende o porquê, mas só lá na frente a gente vai ver que serviu de testemunho. Obrigada. Exatamente isso. Às vezes a gente precisa compreender o que a gente está passando. A gente precisa viver. E quando a gente vive, é automático. Alguém encosta, quando a gente, com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo, a gente passa pelo momento, encosta pessoas e começa a compartilhar das mesmas coisas que nós passamos. E nós podemos testemunhar, gerar vida na vida de outras pessoas. É para isso. Amém? Vamos cantar uma canção. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus,
estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas Tem feito o Senhor por nós. grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria? Só tu, Senhor, pode dizer essas coisas. Por mais que muitas vezes nos faltam fé, nos falta crer naquilo que o Senhor prometeu, mas o Senhor, se o Senhor prometeu assim, o Senhor fará. E aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos, colherão.